Olá, meus amigos. Prazer ter todos aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu sou Márcia de Tirana, eu sou pedagoga, sou professora de inglês, sou teacher trainer, trabalho com coaching, com formação e capacitação de professores e estou me pós-graduando em ensino híbrido e pedagogia de projetos. Hoje, nós vamos justamente conhecer as bases do ensino híbrido. Todos vocês sairão dessa palestra dominando as bases para implementar e para praticar o ensino híbrido e começar um canal de construção dessa modalidade de ensino. É um assunto muito vasto. No meu curso de pós-graduação, quando eu fiz a disciplina Introdução ao Ensino Híbrido, nós tivemos um mês de estudo árduo, de leitura, vídeos, debates. Então, não é minha pretensão ensinar ou conversarmos sobre isso tudo, hoje não daria tempo. O intuito desse nosso encontro é despertar aquele início, aquela vontade de conhecer um pouquinho mais sobre o que é o ensino híbrido, que está tão na moda, fala-se tanto dele, mas muitas pessoas falam, mas não sabem exatamente o que é isso. Então, falaremos o basiquinho para a implementação de um ensino híbrido. Então, vamos agora à nossa palestra. Nós vamos guardar uns minutinhos no final para perguntas, para ideias. Então, nesse momento, a gente vai só falar para que a gente possa agilizar o processo e no final vai ter um espaço para a gente conversar, tá bom? Bom, então, vamos falar sobre o ensino híbrido e suas possibilidades. Existem condições básicas para que o ensino à distância e o ensino híbrido se faça. Mas vamos voltar aqui ao passado. A gente fala muito em tecnologias da informação e da comunicação. E tem essa sigla, né? TICs. As tecnologias da informação e da comunicação soam como algo muito moderno, mas, na verdade, não o são. Elas já existem e há bastante tempo. Se a gente começar a pensar, vamos pensar no século XX e até no século XIX. A partir do momento em que aconteceu a imprensa, em que foi criados logotipos para se fazer a comunicação escrita, a gente teve aí uma primeira tecnologia de informação e comunicação. Então, desde o surgimento da imprensa, passando por aprimoramento da imprensa, por jornais, revistas, a gente já começa a ter a possibilidade de se comunicar tecnologicamente, passar informação e, desta forma, proporcionar a educação. E depois a gente tem rádio, um pouquinho depois televisão. Então, elas se relacionam, essas tecnologias de informação e de comunicação, ao contrário do que a gente a gente imagina, elas não são modernas, né? Eu digo modernas do século XXI. Elas remontam ao final do século XIX, se desenvolveram no século XX e se aprimoraram no século XXI. O pessoal mais antigo lembra no século XX, a gente fazia cursos por correspondência. Existia nas revistas, nos anúncios, nos quadradinhos, em que a gente se inscrevia no curso, recebia pelos correios tudo escrito e já era uma educação à distância. E o que ela usava como mídia, como meio para isso? Que tecnologia da informação e comunicação a gente usava? A escrita. A gente recebia tudo escrito. Era difícil, era desconfortável? Sim, era, mas existia e surtia efeito. Com o tempo, foi se construindo canais, né,
para que a educação se fizesse de uma maneira mais fácil, mais confortável. E a isso dá-se o nome de TICs, são as tecnologias da informação e comunicação, que vêm se juntar às TACs. Então, nós brincamos na educação, na pedagogia, que são os tic-tac como ponteiro do relógio. O que são as TACs? São as tecnologias de aprendizagem e conhecimento. Então, as metodologias, as novas metodologias ativas, elas são as tecnologias de aprendizagem e conhecimento. Mas como eu faço isso chegar ao meu público, ao meu aluno, ao meu cliente? Através das TICs, são as tecnologias da informação e comunicação. Então, elas andam juntinhas como os ponteiros do relógio, tic e tac. E quais canais de mídia nós temos para que possamos alcançar essas tecnologias? Bom, aí a gente vai começar a entrar aí sim no final do século XX, início do século XXI. Hoje, a gente não pode mais pensar em fazer essa educação com as TICs usando só coisas escritas, mandando pelos correios. Por quê? Porque não funciona? Funciona, mas não atenderia às expectativas do aluno, não é isso que ele espera hoje. Portanto, através dessas revoluções tecnológicas, a gente começa a perceber que, para responder ao anseio do aluno, eu preciso estar fazendo uso de tecnologias de informação e comunicação novas, modernas. É a educação do século XXI, é a educação pós-pandemia. Essa é a educação que o meu cliente espera receber, que o meu aluno espera ter. E aí a gente vai começar a falar sobre as diversas vantagens dessa educação do século XXI e como essa pandemia acelerou esse processo. O que aconteceu? Nós estávamos muito confortavelmente em sala de aula, dando nossa aulinha do dia a dia. O ensino à distância, sim, já era uma realidade, mas não era tão presente e não era tão premente. E, de repente, nós nos vimos, temos que dar aula e não podemos ir à escola. Então, essa pandemia acabou por acelerar a contribuição das novas tecnologias de informação e comunicação. Rapidamente, nós descobrimos que existia, por exemplo, essa plataforma Zoom. Alguns já conheciam, mas a maioria não conhecia. O Google rapidamente aperfeiçoou a plataforma dele para as escolas, o Google Meet. E outras tecnologias foram surgindo, de vídeo, de desenho, de aprimoramento do que vai ser ensinado. Então, as tecnologias rapidamente cresceram em função disso. E esse aparelhinho aqui, ganhou destaque. Ele foi essencial para que nós, pedagogos, professores, entrássemos na educação do século XXI com as duas pernas, nos apropriássemos daquilo que a gente vinha estudando a teoria. E aí, a gente precisa entender que é necessário a acessibilidade. Se o meu cliente, o meu aluno, não tiver acesso a essa nova tecnologia, eu não vou poder fazer a educação como eu pretendo. A gente fala muito em softwares. Esses softwares, eles acompanham o aluno desde a parte mais básica, quer dizer, o ambiente virtual de aprendizagem, até aquele software mais novo que tem o game, a tal da gamificação, que a gente tanto fala, mas que muitas vezes a gente acaba não sabendo como encaixá-la com uma condição pedagógica, que se comunique pedagogicamente com os alunos. E é possível, sim, investir em metodologias variadas e até pessoais para cada aluno. Por quê? Porque o aluno vai descobrindo que ele aprende mais e aprende melhor quando aquilo é pensado só para ele. E como a gente faz isso?
através das tecnologias, muitas vezes através desse aparelhinho aqui, com os aplicativos maravilhosos, não sei se está dando para ver, que a gente consegue baixar, né? E aí a gente começa a aprender que o ensino à distância, que mais tarde a gente transformou no ensino híbrido. E por quê? Porque nós percebemos que apenas estar do outro lado da tela não respondia aos anseios nem do aluno, nem de nós, professores, que nós somos seres humanos e que nós gostamos sim do contato pessoal. Então, apareceu com muita força aquilo que já existia, né, mas cresceu muito, a necessidade do ensino híbrido. E aí a gente começa a entender que a aprendizagem, principalmente para o ensino híbrido, ela precisa ser colaborativa e não mais passiva. O uso da tecnologia, ela precisa ser colaborativa. Eu não posso ter o meu aluno isolado dentro da casa dele, atrás dessa tela, num notebook ou até num smartphone. Ele precisa se juntar ao grupo. E todos juntos construiremos a nossa aprendizagem. É importante a gente perceber que eu preciso contar com o engajamento desse aluno. Não basta ele abrir a tela. Não, eu preciso que ele esteja aqui comigo. Eu preciso que ele esteja engajado. E, para isso, eu preciso que ele saiba fazer uso dos diversos aplicativos, das diversas tecnologias de conhecimento, de comunicação. Senão, vai acontecer aquilo que muitos professores devem perceber, que o teu aluno abre a tela, fecha o vídeo e ele está em outras telas fazendo outras coisas. Por quê? Porque ele não está engajado. Então, a gente tem aquela primeira desafio. Como é que eu engajo meus alunos? Vamos pensar o seguinte, eles já conhecem muitos dos recursos, eles já têm essa interatividade digital que muitas vezes os professores não têm. Mas isso tudo não é garantia de que ele vai estar engajado. É muito importante a gente perceber que, muitas vezes, o aluno conhece aquilo tudo, mas isso não vai fazer com que ele esteja engajado. É muito importante a gente lembrar isso, que o uso de mídias, de novas tecnologias, de gamificação, por si só, eles não garantem mudança, nem participação ativa, ou seja, nem engajamento dos alunos. E o que é que vai garantir isso? Aí entra o nosso papel. Somos nós. O professor trabalhando com ensino híbrido, ele já não é aquele detentor imenso do conhecimento, muitas vezes ele vai delegar essa participação colaborativa dos aprendentes para que eles mesmos construam o conhecimento. Então, ele não é mais aquele aluno que o professor não é mais aquele professor que ele fala, o aluno, mesmo que do outro lado da tela, ouve. Não, ele não é mais. Ele passa a ser um mediador mesmo, não é só na teoria. Ele passa a aconselhar, a dar o caminho mais fácil e a fazer a escolha de qual tecnologia ele vai usar. Aquilo tem que conversar, tem que ter um sentido pedagógico, porque se eu encher o meu aluno de novidades tecnológicas vazias pedagogicamente, sem sentido, ou que ele não alcance o uso daquilo, eu não vou garantir nada. Eu vou até cansar o aluno, né? Existem alguns professores que eles recheiam tanta aula de tanta mídia, fica tão midiática, que ele sai cansado dali. A gente tem ouvido muitas reclamações, eu converso muito com pais de alunos, em que principalmente as crianças menores, elas estão cansadas de tela. E por isso a necessidade também dessa educação híbrida, de ter os encontros presenciais. Eles estão realmente exauridos de tanto que eles foram cobrados de ficar no computador, e no computador, e no computador. Então, é necessário que a gente perceba que precisamos investir, sim, em projetos compartilhados, em tecnologias, em gamificação, mas a gente tem que ser seletivo. A gente precisa entender que o aluno está no centro dessa aprendizagem e que não basta
muito pelo contrário, né, vai ser prejudicial encher a minha aula de momentos midiáticos, se eles não conversam entre si e se, principalmente, o meu aluno não domina aquela tecnologia. O ensino online, que faz parte do ensino híbrido, ele favorece muito a educação autônoma. Sim, as produções digitais, o ensino online, ele favorece que o aluno se aproprie daquilo e tenha autonomia para escolher o que ele vai estudar primeiro, o que ele pode fazer quando eu dou um site para o aluno, quando eu dou um game, quando eu dou um endereço para ele. Mas ele exige maior planejamento por parte da gestão escolar e do professor. Então, o trabalho, como sempre, vai cair mais em cima do professor. O professor tem que saber o que oferecer, ele tem que saber quais são as limitações de cada grupo de aluno, e ele precisa entender que ele estando preparando atividades para uma turma heterogênea, as atividades podem e devem ser heterogêneas. Então, o ensino permite que o aluno se movimente pela web. Portanto, eu posso, numa turma heterogênea, ter 2 sites em que eu indique para parte de um grupo entrar num, parte do grupo entrar no outro, e aí vem a aprendizagem colaborativa, depois vão dividir o conhecimento. Essa plataforma Zoom e a plataforma do Google, elas têm salas interativas. E isso é maravilhoso. Mais uma vez, vai dar autonomia ao aluno, vai dar espaço para que eles possam conversar entre si. Então, vamos imaginar que eu posso trazer um tema e dividi-lo em subtemas. E aí eu descubro que eu tenho alunos que aprendem melhor visualmente, vendo. Outros aprendem melhor desenhando, pintando, fazendo alguma coisa, produzindo algo. E eu posso bolar 2 atividades com o mesmo tema, mas com ações diferentes. Alguns vão assistir, porque eles aprendem melhor vendo, e depois reportar, e outros vão ler ou ouvir alguma coisa, e depois eles vão produzir um desenho, eles vão preparar uma maquete. E como é que eu posso fazer isso sem que um grupo atrapalhe o outro? Dentro dessas salinhas. Então, aí vem a minha capacidade de gerir 2 salinhas, como se fossem 2 turmas, ao mesmo tempo. Cada grupo no seu tempo. E depois, se eu julgar que é importante e é possível, eles podem trocar informações, e aí, de novo, a aprendizagem colaborativa. Isso é extremamente importante. A atividade online ela tem que ser sempre colaborativa. Para quê? Para promover engajamento. Se o meu aluno, se o meu aprendente, ele não percebe que existe um porquê daquilo, que ele vai adiante, ele vai poder explicar, conversar com o seu colega, ou usar no dia a dia, ele pode se afastar, assim, abrir outra tela. É bem comum você estar falando e está o seu aluno assim, você já sabe o que ele está fazendo, né? Ele está em outra tela. Então, a gente precisa se preocupar com esse detalhe. E aí a gente vem a falar sobre as vantagens do ensino digitalizado. Primeira coisa, a gente sempre fala assim, ele reduz a evasão escolar e aumenta o engajamento dos alunos. Por que ele reduz a evasão escolar? Por que ele aumenta o engajamento dos alunos? Várias razões. Primeiro, se ele tem momentos em que ele estará online, ou se ele estará o tempo inteiro online, eu posso evitar aquele problema de não vai dar tempo de eu chegar porque eu saio do trabalho, porque eu saio da escola, não dá tempo por causa do trajeto. Eu me mudei, eu estou viajando. Muitos alunos perdiam aulas presenciais. E a aula estando gravada online, eu posso oferecer para esse aluno assistir essa aula. Então, eu vou reduzir essa perda, essa desistência. Como os alunos já conhecem os recursos, a grande maioria, né? Estamos falando aqui de um público de classe média. Se o seu público for de escola pública, provavelmente ele não conhece todos os recursos, ou conhece, mas não tem acesso. Ainda não é uma realidade no Brasil a internet de banda larga para todos.
Então, é preciso que a gente tenha esse olhar atento, né? O meu público já conhece? A maioria, sim. Eu imagino que o público de classe média já conheça bem e tenha acesso. Nós já vimos que esse favorecimento da autonomia se dá no momento em que eu ponho o meu aluno responsável por fazer tal atividade. Quando a aula também não se acaba aqui nem no presencial. Quando eu falo para o meu aluno, bom, agora, acabado esse nosso momento de encontro, eu vou dar para vocês opções de visitações, de sites, de e-books, em que vocês vão escolher o que vão fazer e depois vocês vão produzir algo assim, 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 que eu vou explicar para mim. Então, é a hora dele ter a autonomia de escolher o que ele vai ler, onde ele vai pesquisar e o que ele vai produzir para mim. Então, eu permito que o meu aluno se movimente pela web. Ele, de uma certa forma, ele já está apto, a partir do momento em que eu estou ensinando para ele, nos meus encontros presenciais, eu estou mostrando para ele onde ele pode entrar, em que sites ele vai procurar. Eu estou dando para ele soft skills, ensinando ele a pesquisar, mostrando para ele, olha, dando até uma bibliografia para ele, eu ensino ele a se movimentar pela web. E quando eu ensino ele a se movimentar pela web, eu economizo tempo, porque já há uma pesquisa que diz que os jovens, apesar deles terem muito acesso à web, eles se perdem um pouco. Cabe a nós, de novo, os professores, os mediadores, ensinar a esse aluno onde pesquisar. Ainda que no início eu dê para ele uma lista de sites, de vídeos, de e-books, até de material científico já em PDF, ele vai aprendendo a ter essa autonomia, a se movimentar sozinho pela web, a maximizar o tempo dele e os conteúdos, a escolher, a distinguir o que é legal, o que não é. A gente vai dando essa autonomia ao aluno, que em sala de aula nós não fazíamos, porque a gente ainda estava muito restrito no máximo, abrir um PowerPoint. Não é verdade? E eu não tinha essa possibilidade. Ao contrário, muitas vezes eu dizia para o meu aluno, desliga o celular. Não é? Então, eu não estava dando essa autonomia a ele. Agora, ele está online. E eu sei que se eu perder esse momento dele, ele vai abrir outra tela. Então, cabe a mim, mediador, professor, dar para ele movimentação online para que ele não resolva fazer mais nada. Então, eu vou trazer para ele já onde ele pode encontrar bons conteúdos e explicando onde ele vai ser bem respondido ou que não é muito legal. A gente vai dando para ele esse sentimento e eu vou desenvolvendo nesse meu aluno, além de otimizar o tempo dele e o meu, eu vou desenvolvendo nele o gosto pelas metodologias ativas, o gosto por ele pesquisar. Não é ele fugir, ir para outra tela, fazer um joguinho, ir para o Insta, não. É ele pesquisar, é o gosto dele saber escolher. E eu maximizo o aproveitamento dele e das minhas aulas. Porque, com o tempo, aquele meu aluno já vai saber exatamente o que serve e o que não serve. Com o tempo, a gente pega essa manha, não é? Mas aí a gente vê aquela pergunta assim, a partir dessa educação híbrida, a partir de tudo que a gente está falando, qual é o perfil do professor para a educação híbrida? Que professor tem que ser esse? A gente já percebeu, né? A duras penas, a partir de 2020, que a gente não pode mais ser aquele professor que apenas é apaixonado por ensinar, porque todos somos, mas não basta só isso. Hoje, o perfil do professor, e para sempre será, porque após essa pandemia, nós temos a certeza absoluta que a educação híbrida veio para ficar, a totalmente EAD, nem sempre. A gente já conhece agora, né, por conversar com os alunos, que muitos alunos não se sentem muito seguros estando 100% online. Alguns sim, eu gosto muito, mas
Tem umas pessoas que precisam olhar para o professor, olhar para os colegas, conversar com eles, entrar no ambiente escolar. Então, o que vem realmente para ficar é a educação híbrida. Então, para sempre, o professor não vai mais poder ser aquela pessoa que apenas é apaixonada por ensinar. Isso é um must, mas não é somente isso, não é apenas isso. Há alguns anos atrás, ainda no século XX, a gente aprendia o seguinte: algumas carreiras, como médico, cientistas, eles têm que passar a vida estudando e pesquisando. O professor, ele vai estudar bastante, ele vai ler muito, mas uma vez que ele adquiria aquele conhecimento, ele agora ia apenas ensinar aquele conhecimento. Não é verdade? Era mais estático. Só que hoje os professores passaram a viver no mundo da tecnologia, usando as TICs, não é? As tecnologias de informação e comunicação. E não é mais possível que o professor tenha apenas esse papel. Hoje, o professor tem o papel do médico, do cientista. Ele tem que ter um certo grau de inquietude. O professor vai precisar estar sempre pesquisando. Ele vai precisar ter sempre aquela vontade de e mais? E o que mais? O que eu posso fazer mais? Eu vou contar uma história. Eu trabalho com adolescentes e eu trabalho também evangelizando adolescentes. E adolescente é sempre assim, né? Eles estão sempre na nossa frente na parte de tecnologia. E toda semana eu dou aula de evangelização e eu pensava assim, o que eu posso fazer de novo? Mas eles estavam sempre à minha frente, sempre à minha frente. Até que eu resolvi fazer uma pesquisa gigante, aí vem aquela inquietude, eu tenho que pesquisar e me formar continuamente, porque eu resolvi fazer alguma coisa nova. E eu fiquei horas pesquisando, né? Vem aquilo que a gente já falou. O nosso momento de planejamento aumentou. E eu encontrei um aplicativo chamado UOL, esqueci o outro nome dele, diferentíssimo. E ali, assim, porque a gente usou muito no início o aplicativo de joguinho, o Kahoot, que era né? Era modernidade. Em 2020 era o Kahoot. Hoje em dia, se você fala Kahoot para uma turma de adolescente, eles falam Kahoot de novo, professora. Então, não adianta, a Kahoot já era, né? E aí eu descobri esse aplicativo. Ele tem games maravilhosos, ele é interativo, um vê o que o outro está fazendo. E aí eu entrei na evangelização, depois da explicação que eu dei o link para eles, a gente dá o link e tal. E eles ficaram enlouquecidos. E eu peguei. Perceberam? Foi nesse momento, foi essa inquietude que pela primeira vez eu peguei uma turma de adolescentes de 13 a 16 anos em que eu consegui botar um aplicativo que eles não conheciam. Um dos meninos falou assim, a minha professora de trigonometria já usou isso. Uma turma de 16. Então, eu consegui surpreendê-los. E é isso que a gente precisa, esse grau de inquietude, eu quero alguma coisa diferente que faça sentido pedagógico. Então, o nosso professor do século XXI, ele precisa gostar de aprender o tempo todo. E não é aprender exatamente aquilo que ele vai ensinar, mas é aprender como ele vai ensinar, que metodologia ativa ele vai usar para ensinar, ele vai usar qual TIC, qual tecnologia da informação e comunicação. Isso hoje, para uma aula, é essencial. Não era. Até 2020, numa aula presencial, não era. Muitas vezes, numa aula online, também não era. Mas hoje é. Como que eu vou ensinar? Como esse meu aluno vai aprender? O que eu vou fazer hoje que eu vou engajar ele para o meu momento? E é lógico, né? O professor precisa gostar de se relacionar. Isso sempre foi um must, não é nenhuma novidade. O professor gostar de falar, de se relacionar, de estar no meio. E aí a gente vai passar para o papel desse professor, esse professor do século XXI. Como é que vai ser esse professor? De que maneira esse professor pode construir a educação híbrida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o professor que vai trabalhar com educação híbrida, ele tem alguns senões
que não tinha até então. Primeira coisa, ele vai ser um orientador intelectual. O que é isso? Ele tem que ampliar a informação desse meu aluno. O professor, ele vai facilitar, ele vai ser meio que um mentor, ele vai intelectualmente informar e orientar a compreensão sobre as diversas metodologias ativas, porque o aluno chega com dúvidas. Esses métodos digitais, como eles são? O que eu posso usar? Então, o professor, cabe a ele planejar que métodos, que tecnologias ele vai usar e orientar esse aluno. Um segundo papel do professor, que pode ser bem desafiador, é o orientador mediador emocional. Por quê? Porque o professor orientador emocional, ele vai tentar entender por que o aluno não está engajado. Muitas vezes o aluno está ali desesperado, não é pelo conhecimento em si que está sendo passado, mas porque ele não domina o uso daquela mídia. Eu já tive, como coordenadora, uma experiência de um professor que me relatou que o aluno chorava copiosamente, um pré-adolescente, em aula de inglês, e o professor não entendia a razão e pedia para falar, e o menino chorando, chorando, chorando. Acabado aquele momento, o professor levou ele para uma dessas salinhas, né? E entendeu que o menino estava com uma maquininha, que o pai achou que era só para uma aulinha de inglês, deu um smartphone velho para ele, o menino não conseguia ver as coisas, não conseguia entrar direito na salinha, e estava muito nervoso e chorando. Então, o que o professor foi nesse momento? Um mediador emocional. Ele explicou para o menino, para ele não ficar nervoso, chamou o pai, quando acabou a aula ali, ele chamou o pai online, ele falou, olha, pai, precisa de uma máquina melhor, ele está ficando para trás, isso gera ansiedade nele. Então, nesse momento, você é um professor que está lidando com a parte emocional. Isso também acontecia em sala presencial? Sim, acontecia, mas a gente não tinha que se preocupar com as tecnologias, se o menino dominava aquilo, se ele estava ansioso, se ele estava com medo, se ele estava inibido porque a carinha dele aparecia na tela. Então, nós temos agora este papel. E o professor vai organizar os grupos. Então, por exemplo, lembra que eu falei sobre... eu tenho alunos que aprendem... Vamos falar sobre as inteligências múltiplas. Eu sei que eu tenho alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem fazendo, desenhando, pintando, outros aprendem lendo. Então, supondo que eu estou dando uma aula aqui no Zoom, eu divido eles em salinhas, certo? Para cada salinha vai o grupinho da inteligência A, inteligência B, inteligência C, inteligência espacial, inteligência auditiva, eu separo em salinhas. Mas eu preciso organizar os grupos, pesquisar atividades, fazer com que aquilo aconteça para que essa linha não vire uma grande bagunça enquanto o professor não está lá. Então, eu também tenho um professor que vai gerenciar. Ah, mas isso acontecia no espaço físico também. Sim, mas eu estava vendo o tempo inteiro. Estávamos todos na mesma sala. Agora não mais. Então, eu viro um professor gerenciador da comunicação e do espaço onde os meus alunos se encontram. E, sem nunca esquecer, o professor é um orientador ético. Ele está online. Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, ao que não pode ser dito. Nós temos que lembrar que, muitas vezes, nós entramos na casa do aluno. Então, o pai, já aconteceu muito isso comigo, né? O pai passar de cuecão, né? A mãe tá de avental, a babá tá do lado e falar alguma coisa. Enfim, há intervenções, porque eu estou entrando na casa do meu aluno e eu preciso ensinar para ele algumas coisas que não podem acontecer, nem podem ser ditas, não devem ser ditas, não são bacanas eticamente e não devem ser filmadas. Muitas vezes a gente pede ao aluno, né, e até com razão, que abra a câmera, mas a gente tem que pensar se de repente ele não tem um motivo para estar com aquela câmera fechada, certo? E aí eu queria falar sobre algo que a gente não conversou muito, sobre essa educação híbrida. Ela pode ser feita dentro do ambiente escolar ou ela pode ser feita
online. Mas existe uma educação híbrida que não é muito falada, em que ela é feita dentro do ambiente escolar, porém o professor não está lá. Então, eu tenho um professor que esteja em sala de aula, mas não seja na sala de aula física. Eu tenho um professor online, mas os meus alunos estão na escola. A educação híbrida, ela me dá vários leques, ela me traz várias possibilidades. Então, nesse sentido da educação ter essas possibilidades, vejam como abre um leque em que o professor pode não estar na escola, todos os alunos estarem num laboratório, cada um na sua telinha, ou numa única sala com um telão grande, e o professor ser o único que não está lá. Não é verdade? Esses métodos ativos digitais nos proporcionam possibilidades infinitas que nós não pensamos nisso antes. Quem pensava antes em educação à distância pensava assim: o aluno está à distância, o professor na escola, ou o professor também está à distância, mas o aluno está à distância também. E aí a gente percebe que eu posso ter numa sala de aula o professor lá do outro lado da tela. Então, esse professor, ele acaba sendo aquela pessoa que vai gerar planos para aquele grupo ali estudar. Então, imaginem uma grande sala de aula onde o professor aparece online, cria uma tarefa, ou ele é o mediador, né? Ele é aquele professor que está mediando, ele informa os alunos como vai ser a tarefa, ele gerencia os grupos de trabalho, divide esses grupos em pequenas salinhas, propõe atividades e sai. E os alunos estão na escola. Isso é o ensino híbrido, um ensino online complementar ao presencial. Então, a gente chega naquilo. O que é exatamente o ensino híbrido? Ele é um ensino online complementar ao presencial. Essa complementação deve ter sentido. Eles têm que conversar entre si. E aí a gente acaba descobrindo que tem muita escola aí dizendo que faz ensino híbrido, mas não faz, está fazendo, na verdade, o ensino à distância. Por quê? Porque o ensino híbrido ele tem que ter uma complementabilidade. Ele vai complementar aquilo que está sendo feito de uma outra maneira. E aí, a gente parte para pensar em alguns desafios e algumas soluções. Então, vamos aos nossos desafios. O primeiro desafio foi o que a gente percebeu, né, que era algo muito premente, foi quando a gente percebeu que precisávamos criar e investir em planejamento de ensino híbrido. Por quê? Porque nós não conhecíamos o que era ensino híbrido. E isso começa pela infraestrutura educacional. Imagina, as nossas escolas elas eram completamente planejadas para aulas físicas, aulas presenciais. Então, vai desde a minha internet não alcança, a banda larga não é tão larga assim, até o microfone que dá problema, a tela que é pequena, a câmera não pega a sala toda, e a gente precisa pensar numa infraestrutura educacional que responda sobre isso, sobre essa questão. Não sei vocês, mas na escola em que eu trabalho em escola de idiomas, eu sou diretora pedagógica de algumas escolas de idiomas, e, assim, a gente se viu da noite para o dia tendo que fazer alguma coisa que nós não tínhamos a infraestrutura educacional. No primeiro momento, foi feito à distância na casa dos professores. Então, alguns professores tinham a infraestrutura na casa deles, outros não tinham. Mas, no segundo momento, quando a gente resolveu fazer realmente o ensino híbrido, o que a gente começou a fazer? A gente precisa, e aí vem o segundo desafio e solução, investir na educação continuada dos professores. A gente precisa que os professores saibam saber fazer esse ensino híbrido, saibam dominar essas novas tecnologias, saibam o que é ensino híbrido.
Então, a gente precisa, já é a segunda desafio de formação continuada de professores. E a gente precisa desse espaço midiático dentro da escola, espaço midiático com câmeras, com microfones que funcionem bem. E aí a gente começa a entender que dá eco, que a sala não pode ser muito grande se ela estiver vazia. E é necessário. Então, a gente começa a perceber que a instituição de ensino precisa se desenvolver para isso, para um uso mais adequado da tecnologia. Isso foi um grande desafio nas escolas em que eu trabalho. Um outro desafio muito grande foi a relação entre avaliação e processo de ensino. Se eu estou fazendo um ensino à distância híbrido, eu preciso entender que a avaliação tem que conversar. Eu não posso querer que o meu aluno responda aquela mesma avaliação que ele fazia presencialmente. Eu preciso pensar numa avaliação formativa e não apenas aquela avaliação classificatória somativa. Eu preciso entender que o anseio do meu aluno, o nervosismo, não dominar a tecnologia vai influenciar na aprendizagem dele. Isso tem que ser levado em conta. Como ele aprende, de que forma ele aprende, o que ele usou, foi a mídia que impediu ele de aprender, foi o nervosismo, foi a ansiedade, foi a internet que não estava boa, foi a aparelhagem que ele não ouvia, foi a minha aparelhagem, já que no início eu não tinha a infraestrutura necessária. A avaliação precisa conversar com isso. Infelizmente, eu tive acesso a professores que trabalharam com essa nova modalidade de ensino e quiseram fazer uma avaliação clássica, formal, e lógico que não funcionou. Então, é necessário pensar como vamos avaliar esse aluno que foi ensinado dessa maneira tão nova para ele, principalmente nesse momento de transição. A partir de então, a gente vai planejando aulas com maior infraestrutura educacional, com maior suporte emocional, para que a avaliação possa ser feita de uma maneira mais humana, mais levando em conta todo esse processo de desgaste emocional pelo qual os alunos passaram. E como é que a gente mobiliza essa comunidade escolar, gestores, professores, pais e alunos? No primeiro momento de educação à distância, que depois virou ensino híbrido, nós tivemos pais que não queriam, se negavam, achavam o seguinte: é muito importante a gente perceber que não é porque o ensino é híbrido ou ele é à distância que ele é de pior qualidade. E precisamos diferenciar o ensino à distância, totalmente à distância, do ensino híbrido. Porque o ensino totalmente à distância, muitas vezes, ele realmente é mais barato, o custo é menor, porque eu tenho aulas gravadas e ponto. Mas no ensino híbrido, em que nós até conversamos, em que eu preciso de um professor gestor, um professor que planeja, um professor que saiba lidar com o emocional, eu vou investir em formação continuada de professor, eu vou investir em infraestrutura educacional, eu vou investir em equipamento midiático, em espaços midiáticos. Ela não é mais barata, ela é igual ou até mais cara. E no primeiro momento nós tivemos pais negando, não, agora eu quero pagar menos, porque agora o ensino é à distância. Então precisamos conscientizá-los de que não é assim, de que, ao contrário, houve um investimento muito grande em pessoas, em capacitações e em tecnologia. E aí a gente vem com algumas soluções para essas questões, né? Uma delas que vai nos responder a infraestrutura, é o que a gente chama de espaço maker. O que é um espaço maker ou um espaço comunitário? É um espaço que a gente cria na nossa escola, quer seja pequena ou grande, que ele é favorável a estimular novas ideias, ou seja, um local onde a gente possa se encontrar, um espaço comunitário, que a gente pode dividir por setores, que pode ser a própria sala de aula, que pode ser um laboratório onde tenha computadores, em que as pessoas tenham a oportunidade de ali entrar para trocar ideias, para acessar a internet em grupos, para, de repente, assistir essa aula em que o professor é que está online e os alunos estão ali presencialmente. Dependendo da estrutura que eu tenho, eu vou perceber onde é que eu posso criar esse espaço maker ou esse espaço comunitário. Pode ser uma grande sala, pode ser em salas de aulas pequenas, mas eu preciso onde as pessoas se encontrem presencialmente.
e ali elas troquem ideias, e ali eu preciso de tecnologia, de informação e comunicação, ali eu preciso de internet de banda larga, ali eu preciso de bons microfones, ali eu preciso de câmeras que peguem 360 graus, ali eu preciso de uma tela em que quem está ali sentado veja quem está online. Precisamos pensar nisso. A formação continuada do professor. Como a gente mantém esse professor se apropriando dessa capacitação? Primeira coisa, o ideal é a gente ter um espaço virtual de aprendizagem, mas nem toda escola tem essa estrutura. Quando você tem um ambiente virtual de aprendizagem, você tem uma plataforma de ensino, isso já ajuda bastante, porque ali você vai ter todo o conteúdo para continuar capacitando o professor. Mas quando você não tem, aí o gestor, e aí a gente já está falando da gestão educacional, o gestor precisa mobilizar-se para definir quais lugares, quais serão esses recursos para que os professores sejam capacitados. Pode ser indicação de material, pode ser um grupo de estudo nesse espaço maker que eu tenho na minha escola para oferecer aos professores, pode ser todos online se capacitando, mas é necessário pensar nisso. A gente também tem que definir os recursos tecnológicos adequados, como já foi falado, e os recursos econômicos. Qual vai ser a verba para eu capacitar esse professor e para que eu tenha recurso tecnológico adequado? Eu já aviso que não é barato. É algo que a gente tem que se planejar. E aí a gente começa a pensar nos modelos de educação híbrida. Quais modelos a gente pode usar? O que a gente aprendeu na prática, que o ideal é que a gente, no início, use os modelos simplificados em um primeiro momento. Então, vamos fazer uma storyline do que aconteceu comigo, eu como gestora. Pandemia, educação à distância, professores que não sabiam nem por onde começar, aí alguém diz, use a plataforma Zoom, que é a melhor. Realmente, não ganho nada dela, mas ela é muito boa. Então, a gente começou a trabalhar dando aulas em tempo real. Ainda não era híbrido, aulas à distância em tempo real, certo? Foram muitos erros, tivemos muitos problemas. Aí aquilo tudo que a gente já sabe, a internet que cai, é o professor que ainda não domina o uso da plataforma, é o aluno que não domina, é o pai que não aceita. Enfim, passamos por isso, vamos chegar ao ensino híbrido. Resolvido, vamos trabalhar com o ensino híbrido, a gente descobre que o ensino híbrido ele prevê momentos presenciais e momentos online complementares. Não são o mesmo momento. Porém, muitas escolas, e a escola em que eu trabalho ainda estava fazendo isso, entendemos, até porque fomos meio que pegos, surpreendidos, né? Não conhecemos ainda como usar, e porque também não tínhamos ainda espaço físico para receber todos os alunos ao mesmo tempo, o que muitas pessoas, muitas escolas, muitos gestores fizeram? Definiram como ensino híbrido uma parte pequena do ensino híbrido chamada de ensino flex. Esse ensino flex é algo assim, eu dou a aula dentro do meu espaço físico, escola, alguns alunos estarão lá, outros estarão online assistindo aquela mesma aula. É ensino híbrido? Sim, mas é em parte, é um pequenininho, um pedacinho do ensino híbrido chamado flex, em que o aluno escolhe se ele quer estar presencial, se ele quer estar online, ou a escola escolhe. Vamos supor que eu tenha 20 alunos na turma, só cabem 10 na sala, eles vão vir em turnos, numa semana vem 10, na outra semana vem 10, ou aí a escola vai definir se vai ser dia sim, dia não, que não é producente, se vai ser 2 vezes na semana um grupo, 2 vezes o outro. Então, esse é um modelo que a gente chama de modelo simplificado do ensino híbrido, e que, no primeiro momento, atende e nos leva à experimentação para dar o próximo salto, que é a inserção realmente no modelo de ensino híbrido, que é a inserção digital, que é o domínio das metodologias ativas de ensino híbrido e que nos permite trabalhar com tudo que o ensino híbrido nos entrega.
Então, a gente começa a perceber que existem algumas técnicas de ensino híbrido. Duas delas são as mais conhecidas, que a gente chama de sala de aula invertida, e a outra a gente chama de rotação por estações. Quando a gente começa a funcionar, que a gente realmente está começando a largar o modelo mais simples, que é o ensino flexi, em que eu tenho parte da turma presencial, parte online, e estou começando a entrar nas metodologias ativas de ensino, que a gente chama de blended learning, que é o ensino híbrido. Então, o que vem a ser a sala de aula invertida? E essas metodologias ativas é que vão, como se fala, otimizar o tempo, é que vão permitir que o ensino híbrido realmente se abra. Sala de aula invertida, como isso funciona? Vamos imaginar que nós determinamos que o nosso ensino híbrido vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho encontros presenciais semanais e encontros online diários. Então, eu falo para os alunos nesses encontros online diários, deixo para eles atividades em que eles vão pesquisar algum assunto que eu quero começar. Então, vamos supor, eu vou falar sobre... meus alunos são alunos de pedagogia e eu vou falar para eles sobre o que é uma sala de aula invertida e vou fazer com eles uma sala de aula invertida. Então, como é que eu faço isso no ensino híbrido? Primeiro, eu dou para eles algumas tarefas. Eu vou pedir que eles assistam alguns vídeos e leiam um pouquinho sobre sala de aula invertida. E no nosso próximo encontro presencial, eu vou fazer na prática isso. Eu já vou ter alguns grupos que farão o papel de aluno, e eles, como já leram, já sabem o que eu espero que eles façam, e simplesmente eles vão colocar ali na prática, na minha frente, aquilo que eles pesquisaram em casa. Por isso o nome sala de aula invertida. Na verdade, eles não vêm para a sala de aula aprender, eles vêm para a sala de aula fazer, porque eles aprenderam na casa deles, no espaço midiático deles, mas sozinhos, perdidos pela web, não. Eu dei o caminho, eu falei, olha, assista a estes vídeos, leia a essas apostilas e responda a esses exercícios, porque quando a gente se encontrar no nosso espaço presencial, vocês vão fazer aquilo para o qual vocês se prepararam. Então, beleza? Pegou? Sala de aula invertida. E uma outra técnica muito usada do ensino híbrido é a rotação por estações. Essa técnica, ela tem dois modos de ser feita, mas ela basicamente é o seguinte, como a gente já falou em inteligências múltiplas, eu prevejo atividades diferentes para que eles exercitem ou até para que eles conheçam algo novo. Mas, normalmente, é para exercitar, né? Para praticar. Pode ser para algo novo? Sim, pode. Então, eu penso em 2 ou 3 ou 4 atividades diferentes, cada uma contemplando um tipo de inteligência, de forma que elas serão complementares. E eu crio essas estações. Pode ser online, por exemplo, se fosse na plataforma Zoom, nas salinhas. E pode ser presencial, em pequenos grupinhos. E aí eu escolho, ou cada grupo vai participar de uma sala só, de uma estação só, e depois eles vão reportar ao grupo o que fizeram, ou eles vão rodar. O grupo que estava na atividade A vai para a atividade B, o que estava na B vai para A. Eles vão rodar as estações. E uma terceira variante é eu pegar um membro de uma delas e trocar por outro. Para que ele fale, olha, naquela atividade a gente estava fazendo tal, o que vocês estão fazendo aqui? Então, isso vai criar complementaridade. Um vai ensinar para o outro o que estava vendo. E vai criar também a oportunidade dos alunos aprenderem de acordo com as suas inteligências
mais desenvolvidas, baseados nas inteligências múltiplas. E aí nós temos aqui, falando sobre modelos de ensino híbrido, nós temos 2 tipos de modelos básicos, tudo sempre básico, tá? Nós temos os modelos sustentados e os disruptivos. Como eu falei já um pouquinho atrás, quando a gente começa a trabalhar com ensino híbrido, que a gente ainda não domina aquilo, a gente começa pelo flex, que é apenas, simplesmente, eu ter alunos em casa e alunos presenciais. Depois eu começo a usar esses modelos sustentados. Eles são sustentados aonde? Eles são sustentados no conhecimento que eu já tenho. Eles conservam muitas características do ensino de modelo tradicional presencial. Então, eles são sustentados aí. Portanto, esse modelo sustentado, ele liga as 2 modalidades, a presencial e a distância. Então, se eu tenho na minha sala online exatamente o que eu tenho na minha sala física, se apenas o que varia é se o aluno está online ou se ele está fisicamente, eu estou usando o modelo sustentado. Aonde? Ele está sustentado no modelo tradicional. Quanto menos uso eu faço de dinâmicas ativas, de interatividade, quanto menos uso eu faço de propostas tecnológicas novas, mais eu estou usando o modelo sustentado. Então, por exemplo, eu estou usando o modelo híbrido flex. Simplesmente o aluno escolhe se ele está online, se ele está presencial. É completamente sustentado no modelo presencial tradicional. Conforme eu vou colocando atividades, aplicativos, gamificação, conforme eu vou dando para eles atividades usando sala de aula invertida, eu vou passando para o modelo disruptivo, porque eu vou rompendo com o tradicional. É muito importante a gente lembrar que o modelo híbrido tradicional, o modelo sustentado, ele é uma excelente atividade, tem menor imersividade, ele é bem mais conservador, então a chance da gente experimentar e errar é menor. Então, quando a gente está começando a trabalhar no modelo híbrido, ele é uma excelente solução. Por quê? Porque o modelo tradicional está dando super, ele está sustentando ele. Eu só preciso dominar, por exemplo, usar o Zoom. Pronto, o resto eu vou fazer tudo como eu fazia antes. Aí depois eu já vou dar aula em pé, eu já vou para a sala de aula e o professor vai estar em casa ou vice-versa, eu vou dar um aplicativo que a gente vai se conectar. Eu começo a romper com esse modelo. Então, eu já estou indo para o modelo disruptivo. Mas no modelo sustentado, eu posso usar a sala de aula invertida? Sim, eu entrego previamente o material para eles e depois a gente vai fazer algo, mas ainda bem sustentado pelo que eu conheço. A gente pode fazer rotação por estação? Sim, podemos. Mas eu posso depois, adiante, usar um modelo disruptivo nessa mesma rotação. Exemplo, para ter modelo disruptivo, eu preciso ter uma plataforma de ensino, como as universidades, as faculdades à distância têm. Então, eu tenho aqui no modelo disruptivo, eu estou fazendo um curso de engenharia. E aí eu tenho uma plataforma de ensino com ambiente virtual de aprendizagem. Então, na mesma turma, eu posso fazer esse modelo de rotação por estação, mas cada aluno ou cada grupo de alunos está numa unidade, numa lição, né? Vamos lá, falando do tradicional. Então, vamos supor que eu tenho uma apostila que eu disponibilizei no ambiente virtual de aprendizagem e eu tenho 50 alunos, alguns estão na unidade 1 da apostila, outros na unidade 2, outros na unidade 3, outros já estão no teste. Então, eu posso fazer que cada um tenha a sua trilha personalizável. E eu posso, num momento online, separá-los por salas. Quem está na unidade 1, quem está na 2, quem está na 3, quem já está se preparando para o teste. Sempre tendo uma plataforma de ensino, um ambiente virtual de aprendizagem, senão não tem como, vai ficar uma loucura. E aí, eu, como professora ou como tutora, eu entro, né, virtualmente nessas salas e depois a gente marca encontros presenciais em que cada um vai estar num momento. Ou seja,
totalmente disruptivo. Eu estou na mesma turma, cada um no seu momento, cada um me apresentando uma tarefa. Só consigo fazer isso porque é híbrido e só consigo fazer isso porque eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem. Senão, a gente não consegue, né? Ficaria bem difícil. Então, relembrando, a gente tem aqui, nos modelos sustentados, a sala de aula pode ser invertida, a gente tem a rotação por estações, ou laboratório rotacional, em que os grupos eles vão estar em momentos distintos, atividades distintas, presencialmente e online. Então, online eu faço uma coisa e presencialmente eu complemento. Lembrando que, como ele ainda é sustentado, todos vão estar no mesmo momento da aula. Eu não tenho ainda como cada um está no seu momento. E nos modelos disruptivos, a gente tem essa rotação individual e a gente tem também a possibilidade de fazer com que cada aluno esteja assistindo num ambiente virtual de aprendizagem em um determinado momento, uma determinada unidade. E o virtual aprimorado nada mais é que são as disciplinas online com encontros presenciais semanais. Ou seja, tem que ter muito ambiente virtual de aprendizagem, o aluno faz o curso tudo online e ele se encontra com o tutor ou com o professor uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, apenas para essa interação. Esse é o mais disruptivo possível. Ele é quase que totalmente à distância. Mas sempre lembrando, o professor está no ambiente virtual de aprendizagem, está orientando cada um na sua rotação individual. Certo? Então, o que a gente viu aqui foi um iniciozinho, o pincelamento da educação, né, do ensino híbrido. Eu espero que todos tenham as bases para dar início ao projeto de ensino híbrido, a trabalhar com o ensino híbrido. A gente falou apenas sobre os passos iniciais dessa construção. Adiante teremos outros encontros, focando em técnicas especiais. Eu vou postar nas plataformas e nas mídias digitais sobre esses encontros. Vamos falar mais sobre as metodologias ativas e disruptivas do ensino híbrido. E agora eu vou abrir espaço para que as perguntas sejam feitas. Nós temos 10 minutos para isso.